Olá! Agora que você já fez o seu currículo, de acordo com as regrinhas que nós passamos no curso lá de como fazer um currículo e também você conseguiu agendar a sua entrevista de emprego, olha que show! Já pulou um degrau, né? Já subiu um degrau, 2 degraus aí na sua corrida para o sucesso profissional. Agora nós vamos falar de como você deve se comportar na entrevista de emprego, o que falar, né, o que não falar, como você deve se vestir, o que você deve fazer dentro da entrevista para você conquistar o seu tão sonhado emprego. Eu sou o Goiami Pova, empresário, e há mais de 20 anos eu faço contratações para as minhas empresas e até para outras empresas de colegas e levanto empresas em dificuldades há mais de 20 anos. E já tenho uma certa experiência aí vendo o comportamento de pessoas, né, durante as entrevistas. Trabalho com análise comportamental também há 16 anos e eu trago para você aqui de uma forma muito simplificada o que você deve fazer e o que você não deve fazer dentro de uma entrevista de emprego. Meu intuito é que você arrume sim um emprego e rápido, porque eu sou a favor de todo mundo estar trabalhando e o que eu puder ajudar, isso traz muita gratidão para mim. Tá bom? Então vamos lá nas regrinhas. Eu quero começar falando agora sobre uma questão bastante delicada durante o processo de entrevista. Beleza, você já agendou a entrevista, o seu currículo já está legal e agora você chegou na empresa para fazer a entrevista. A roupa, sua imagem, tá? Seu cheiro. Então vamos lá. Sua roupa tem que estar limpa. Se você é uma pessoa que não tem tantas condições, pega a sua roupa e costura a roupa, mas não vá com roupa com buracos, principalmente suja, roupa suja de jeito nenhum. Preocupe com o cheiro quando você chegar na entrevista de emprego. Então, tome banho, tá? Tome banho na entrevista de emprego. Não passe perfumes fortes. Tome cuidado também com a maquiagem, se você é mulher, tá? Vou contar um caso de uma pessoa que tinha várias virtudes e normalmente eu contrato a pessoa muitas vezes por virtudes, né? Competências humanas, não só as competências técnicas, mas principalmente competências humanas. E a pessoa me chega com a roupa toda de plástico, todo molhado, atrasado para a entrevista e muito nervoso. Bom, a primeira vontade que eu tive de fazer, né, era dispensar a pessoa de primeiro. Mas aí meu coração falou, não, deixa eu escutar essa pessoa, tá? Porque a pessoa chega toda bagunçada, aquela coisa toda. De repente, eu fui soltando, conversando com a pessoa e tal, e eu percebi que o cara tinha excelentes habilidades e que foi realmente um contratempo que houve com ele. Por isso ele chegou atrasado, estava chovendo, aquela coisa toda. Então, a questão é, será que todos os entrevistadores têm essa paciência? Então, o que eu vou pedir é, tome banho, chegue arrumadinho, com o cabelo penteado, escove os dentes, isso é muito sério, escovar os dentes, passa lá seu desodorante, perfume fraco, não pode perfume forte, nada de decotes. A mulherada tem mania de falar assim, eu vou conseguir um emprego porque eu vou chegar lá com um decotão. Vou te falar uma coisa, se você chegar lá e a entrevistadora for mulher, você vai ter problema. Se tiver uma banca de entrevistadores, se tiver uma mulher que ela não for com a sua cara, porque você está com decotezão, ou está muito sensual, ou está conversando demais, de uma maneira muito assim, querendo ganhar pela sensualidade, vai ser desclassificada, tá bom? Uma outra coisa, nada de comer durante o processo de entrevista. Parece brinquedo, né? Mas muita gente chega mascando chiclete e faz entrevista mascando chiclete durante a entrevista inteira. É incrível, cada pérola que a gente pega. Então, tá aí a primeira regrinha para você. Uma outra regra que eu vou colocar que é bastante importante é chegar com antecedência ao horário. Ora, vamos supor que você vai prestar um concurso, né? Concurso público ou um vestibular, alguma coisa. Você vai chegar em cima da hora? Sua entrevista está marcada para as 2 horas da tarde, vai chegar às 2 horas da tarde. E se tiver um problema com transporte, furar um pneu, a mesma coisa é entrevista. Se você tem uma entrevista para as 2 horas da tarde, eu vou recomendar que você programe
o tempo que você vai gastar para chegar, né? Antecipe qualquer empecilho que você possa ter e que você chegue 15 minutos antes do horário da entrevista. Se chega meia hora antes, não tem importância. Outra questão que eu vou pedir para você, avise que você chegou. Não fique esperando dar o horário, não. Fala, ó, você chega e fala, olha, eu vim para conversar com tal pessoa, nem precisa falar que é processo de entrevista, não. Você fala, ó, eu vim para conversar com tal pessoa e eu marquei com ele às 14 horas, mas já são 1h30, então já estou disponível para conversar. Se você puder avisar o gerente tal. Por quê? Porque se a pessoa chegou com antecedência, primeiro, demonstra que a pessoa é uma pessoa pontual, certinha, detalhista. Não é uma pessoa esculachada que chega a qualquer hora. Demonstra que ela tem um interesse. Normalmente, as pessoas que chegam mais cedo são as pessoas que, normalmente, por experiência, são as que são contratadas. Por quê? Porque, normalmente, elas têm mais interesse que as outras. Elas são certinhas, tá bom? Então, a sua entrevista, ela pode, sim, ser adiantada, tá? Porque você chegou mais cedo e se preocupou em avisar. Uma outra regra que, normalmente, desclassifica durante o processo de entrevista. Eu vou fazer entrevista com a pessoa, às vezes eu até termino a entrevista quando isso ocorre, mas eu não contrato, tá? Não contrato. Por quê? A pessoa atendeu o celular durante o processo de entrevista. Ora, mas você tem que considerar essas coisas. Não. Se dentro de um processo de entrevista você está atendendo o celular, tá olhando para baixo aqui, ó, vendo mensagem. Pera aí que só vou responder um negocinho aqui. Já houveram casos da pessoa estar fazendo entrevista comigo e ela parar, atender o namorado e combinar a saída com o namorado à noite. Bom, se num processo de entrevista, que é uma coisa crucial, é um novo emprego, um novo rumo na vida, a pessoa está fazendo isso, imagina quando ela entrar para a sua empresa. Como é essa pessoa? A vida pessoal dela tem prioridade em tudo da empresa. É claro que a gente não contrata. Então, entendeu o porquê não contratar a pessoa que passa o tempo todo olhando para o celular? A pessoa nem concentração na entrevista ela não tem. Se ela não tem concentração na entrevista, porque ela fica olhando toda hora, está preocupada com o celular, o que isso denota? Fala para mim que dentro da empresa também ela não vai se preocupar. Tá bom? Então, desligue o celular. Desligue, é um momento para você muito importante, é um momento que está definindo talvez o resto da sua vida, tá? Vale a pena. Antigamente ninguém tinha celular, tá? Então é possível sim você conviver um pouquinho sem celular. Uma outra regra é levar o currículo impresso. Olha só, mas eu já mandei por e-mail. Cara, você mandou por e-mail, foi um departamento que recebeu e não repassou o currículo, por um erro interno, às vezes, da empresa, para o departamento correto. E o cara começa a fazer entrevista com você na mão, anotando ali. Cara, faça o favor. Mesmo você tendo mandado por e-mail, leve o currículo impresso. Se o cara não tiver ali, quanto mais fácil for a sua entrevista, maior a probabilidade de você conquistar o emprego. Então, não tem por um problema da empresa, porque recebeu um e-mail ou perdeu alguma coisa, toma aqui meu currículo. Não, eu trouxe aqui. Você vai lá e tira ele bonitinho, impresso, de acordo com as regras que eu passei lá naquele primeiro treinamento para você conseguir fazer um currículo que chame atenção e também conseguir agendar a sua entrevista de emprego, tá? Então, currículo sempre impresso, com foto, bonitinho, tá? Sem dados pessoais, mas tudo isso foi explicado lá no outro curso. Bom, uma outra regra é controlar a sua ansiedade antes de entrar para a sala de entrevista. Olha só, vou dar uma dica porque eu vejo esse problema acontecer direto com pessoas excelentes que têm uma capacidade técnica e competências humanas, né, virtudes bastante desenvolvidas, mas ela chega lá tremendo e ela não dá conta de conversar, ela está o tempo todo nervosa porque o emprego, ela precisa muito do emprego. Então o que você faz? Calma. Primeira coisa, chegou em cima da hora, vai ficar nervoso. Então chega antes, fica tranquilo, respira, toma uma água, senta
Crie um mapa mental do que você vai falar, que daqui um pouquinho eu vou explicar o que você vai falar na entrevista de emprego. E evite tiques de ficar batendo caneta, ficar batendo pé durante a entrevista. Como que você resolve isso? Faça respirações profundas, tá? Feche os olhos, respira 10 vezes, lentamente, puxa o ar, prende até 5 segundos e solta devagar. Primeira respiração. Segunda, puxa, prende durante 5 segundos, puxa devagar, prende 5 segundos, solta devagar. 10 respirações sentado na cadeira antes de entrar para a sala de entrevista. Já vai estar ok. Se você entrar para a sala de entrevista e o entrevistador não estiver lá, não tiver ninguém, você também pode fazer. Calma, tranquilo. Quando ele entrar e você soltar aquele sorriso, aquela simpatia e estiver calmo, vai aumentar suas chances de ganhar a tão sonhada vaga de emprego. Outra regrinha, nunca diga que não teve tempo para revisar o seu currículo. Ora, se você não tem tempo para revisar o currículo e a sua prioridade é arrumar emprego, você vai ter tempo, prioridade para resolver as coisas da empresa? Eu repito isso sempre, você está sendo contratado para resolver questões da empresa. Porque o dono, o diretor, o gerente não tem braço. Então ele precisa de um braço, você está ali para resolver as coisas da empresa. Se a sua cabeça está em outro lugar, você não tem tempo para revisar o currículo, tem erro no currículo, tá faltando coisa, esse currículo é antigo, foi tal pessoa que fez o currículo para mim. Tudo isso eu explico lá no outro curso. Tá? Então volta lá e assiste ele. Tá? Então tem que ter tempo e eu sempre falo o seguinte, que eu preciso que você customize, tá? Adeque o seu currículo para a empresa que está fazendo a entrevista. Cara, é muito pensado, é muito Maquiavel? Não, não é nada disso não. Isso é estratégia. É estratégia. O currículo tem que refletir o que a empresa precisa. Como você pode ajudar a empresa. Então você vai ter que, sim, mexer no seu currículo antes de ir para cada entrevista de emprego, porque não é entregar 100 currículos, é entregar no máximo 5 a 10 currículos e ser contratado. Muitas vezes no seu primeiro currículo você vai ser contratado. Por quê? Porque você fez a tarefinha de casa que eu te expliquei lá no primeiro curso. Outra regrinha que foi explicada lá no primeiro curso, eu tenho que revê-la aqui agora, porque ela é a chave de ouro. Ela é realmente o segredo de como arrumar um emprego, de como passar nas entrevistas de emprego. É investigar o que a empresa faz. E lembre que lá no primeiro curso eu falei, você vai pegar o Instagram, você vai pegar o Facebook da empresa, vai pegar o site da empresa, vai conversar com funcionários da empresa, vai investigar como a empresa ganha dinheiro, como você pode ajudar a empresa com as suas habilidades. Então, o que eu preciso é que você investigue a empresa antes de fazer a entrevista. Cara, é o fim da picada, a pessoa senta na minha mesa para fazer entrevista. São 20 anos fazendo entrevistas de emprego, contratando pessoas para as minhas empresas e para empresas de outras pessoas, e o cara chega na minha empresa e fala assim, o que a sua empresa faz mesmo? O que ela vende? E ainda o cara dá um chute errado. Sua empresa faz tal coisa? Eu falo, cara, nada a ver. O cara nem preocupou em estudar o que a minha empresa faz. É claro que eu não vou contratar uma pessoa dessa maneira. Então, se eu tiver qualquer pessoa com melhor capacidade que ela, é claro que eu vou dar preferência para outra pessoa. A pessoa que não está no planeta Lua. Lua nem planeta não é. Mas está na Lua. Cara, né? Então, vamos lá. Vamos estudar as empresas antes, tá? Antes de ir fazer a entrevista. Outra regrinha que foi explicada lá, que bate muito com a regrinha anterior, é estude a empresa que você quer trabalhar, né? Que você viu a vaga lá, ou que você quer trabalhar. Muitas vezes não tem vaga, mas você vai estudar. E vai lá e estude a vaga. Como você pode ajudar. E você vai lá no seu currículo e vai adequar o seu currículo para o que pode ajudar a empresa. Por que eu estou insistindo bastante nisso e voltando nisso o tempo todo?
Porque até pela regra de aprendizagem, né? Ou você aprende pela dor, né? Por o forte impacto emocional, ou pela repetição, eu estou indo pela repetição aqui. E uma coisa que é interessante é o seguinte, se você não entender que você precisa dizer para o entrevistador como você pode ajudar a empresa, tá? Ou de forma direta ou de forma indireta, essas palavras suas, né? Para você conquistar a sua entrevista de emprego. Se você não disser isso, cara, você falhou. Eu preciso que você tenha sucesso, eu quero que você tenha sucesso. Eu quero que você vá lá no meu Instagram e fale assim, Goemi, pode mandar direct mesmo, você não vai na postagem e fala, arrumei emprego porque eu assisti o seu curso ou o curso passado, né, de como fazer currículo e agendar uma entrevista de emprego, uma estratégia para agendar a entrevista de emprego, ou esse aqui de como se comportar durante a entrevista, na hora que você está na frente do entrevistador, o que falar, o que não falar. Então, eu preciso que você estude a empresa e que você, além de estudar a empresa, que você entenda como você pode ajudar no cargo e qual o seu diferencial. Porque imagina que tem um monte de gente que faça a mesma coisa que você faz. Por que a pessoa deveria contratar você? Pense dessa maneira. Por que a pessoa deveria contratar você? E eu quero que você explique isso. Tá? Se você souber explicar isso, cara, a vaga é sua. Outra regrinha. Nunca chegue perguntando sobre os seus direitos. Tá? Tem muita gente que está aí na década de 80 ainda, pensando na época do militarismo, sabe? É o cara que quer um empreguinho de carteira assinada. Cara, se você está procurando emprego por causa do seu dinheiro, por causa de dinheiro só e de seus direitos, você pode até arrumar, mas você nunca vai crescer. E o entrevistador, quando vê uma pessoa chegando e falando assim, qual que é o meu direito? Que horas que eu tenho? Quantas horas eu tenho que trabalhar por dia? Mas ó, eu vou ter que trabalhar no sábado pela manhã? Mas espera aí, me fala aqui, tem vale-refeição? Tem estacionamento? O que mais você tem? Quando você percebe que a pessoa está te indagando, perguntando, como se assim, ela precisa dos direitos dela, normalmente a gente já percebe que a pessoa é uma pessoa mais complicada. Que ela não está preocupada com a empresa, ela está preocupada com ela. E muitas vezes, nesse caso, a gente deixa de contratar pelo jeito da pessoa conversar. Às vezes, tem que ter os direitos sim, mas cuidado com o jeito de falar, com o jeito de exigir, porque eu já desclassifiquei muita gente em entrevista pelo excesso de necessidade de direitos. Tá? Na verdade, a gente está indo para trabalhar e não para ter direitos. Isso é coisa de sindicato, tá? Da época velha, sabe? Nós estamos em 2020, daqui um pouquinho em 2021. Então, nós estamos em outra época, tá bom? Outra regrinha muito importante. Nunca, mas nunca fale mal da empresa anterior e nem dos gerentes anteriores. Tem muita gente que é carente, não sabe como chamar a atenção do entrevistador. Então a pessoa chega em mim querendo dizer que ela é a santa do pau oco e que ela é perfeita e que a culpa dela ter saído da outra empresa era da empresa, da cultura da empresa, que ela não concordava com as coisas da empresa e não concordava com o gerente ou com o dono. Aí eu vou e pergunto, essa outra empresa aqui, por que você saiu? Porque também lá era assim, 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 e o gerente fazia isso e isso, aquilo. Cara, primeira coisa, você está falando mal da outra empresa, está falando mal do gerente. Pode ser que o gerente realmente seja horrível, que seja um cara ditador, um cara XYZ, beleza. Mas não cabe a você falar mal de ninguém durante o processo de entrevista. Se você fala mal, eu vou pensar, eu, entrevistador, recrutador ou dono de empresa, vou pensar o seguinte, poxa, imagina o que ela vai falar da minha empresa. Complicado, né? E outra coisa que eu fico pensando é o seguinte, a pessoa saiu de várias empresas e sempre o problema é a empresa ou o chefe, o gerente, né? Tem gente que fala assim, ó, na sequência, 4 empresas que ela saiu que ela não concordava. Não concordo com a cultura da empresa. Poxa, eu ensino com estratégia empresarial e Balance Scorecard. Eu falo, cara, você primeiro cria estratégia financeira para depois você criar processos, cultura e depois contratar pessoas. Ou seja, você contrata pessoas que se adequam à cultura da empresa
Você não contrata pessoas e adequa a empresa à cultura dessas pessoas. As pessoas têm que vir e entender qual é a cultura empresarial. E aí a pessoa chega falando que não concorda com o gerente, que não sei, cara, será que a sua visão é a melhor visão empresarial? Será que você vai ficar pulando de galho em galho sempre porque você não concorda? Então isso aí já é um fator de desclassificação quando a pessoa chega falando que não concorda com a empresa, entendeu? Então, simplesmente você não concorda, caladinho, não fala nada não, você pode ser desclassificado. Uma outra regra é não criar intimidade excessiva com o entrevistador. Quando o cara é comprador de empresa, entrevistador, polícia, pessoa chega querendo forçar a amizade, você já sabe que aí tem. Então, pessoa que você faz as perguntas, ela está o tempo todo desviando, querendo ser sua amiga, querendo falar sobre pessoas que vocês conhecem em comum. E eu, como entrevistador profissional, estou focado em entender as suas competências. Como você vai se comportar na empresa, suas competências não só técnicas, mas humanas, virtudes. Como você vai se comportar na empresa depois da sua curva normal, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Se a pessoa vai dar piti, vai criar motim na empresa, que vai ficar o tempo todo vivendo de atestado, arrumando desculpas, é isso que eu tô atrás. Então, se você vier com essa conversinha de eu quero ser amiguinho, não, tal pessoa. Por isso que eu falei lá no começo, cuidado com vir com roupas decotadas, querendo se insinuar demais, criar intimidade, jogar charme para a pessoa. Funciona com pessoas amadoras, com os entrevistadores profissionais, compradores de empresa, cara, quando é comprador de supermercado, se são compradores profissionais e polícia, isso não funciona, tá? Então, vamos lá, vamos ponderar. Outra dica, a tal da expressão corporal, que muitas vezes a gente não contrata por julgar errado que a pessoa é uma pessoa complicada, que vai trazer problemas para a empresa pela expressão corporal. O que é isso? Pessoa de cara fechada, e tudo que você fala tá com a sobrancelha cerrada, aí você fala uma coisa com ela, ela fecha assim a sobrancelha. Pessoa que faz julgamento durante o processo de entrevista, porque nós, entrevistadores, o que a gente faz? A gente, ou donos de empresa, né, pessoal de RH, a gente leva vocês a várias situações emocionais, a gente muda o seu estado emocional com perguntas, muitas vezes te deixando nervoso. Eu, por exemplo, a pessoa entra fazer entrevista comigo, eu fico com a mesma cara de paisagem, ela faz uma piadinha, eu fico sério. Eu faço a mesma pergunta para ela várias vezes, como se eu não tivesse entendido, para ver como é o comportamento dela. Muitas vezes eu levo ela à felicidade, outras vezes eu levo a euforia, outras vezes eu levo ela ao nervosismo. Eu quero ver ela nervosa dentro da minha entrevista muitas vezes. Por quê? Eu estou tentando entender qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Então, se você entra já nervosa e tem uma expressão corporal meio sisuda, algumas pessoas podem te desclassificar por isso. Então, você sabe o que eu vou te recomendar? Isso não é só para entrevista, não. É para a vida. Pegue algumas filmagens sua de você em ambientes normais. Tente prestar atenção como você reage às situações, se você fica nervosa, se você tem cara fechada demais, porque o que mais faz contratar é sorriso leve. Não é sorriso exacerbado, né? Aquele quer ser seu amigo, mas aquele sorriso leve. Porque quando a gente contrata, a gente quer pessoas leves, pessoas que contribuem para a empresa, tá? E não problemas. Então, cuide da sua expressão corporal, do seu jeito, coluna reta, nada de ficar assim, porque isso demonstra pessoas que têm preguiça, pessoas, entendeu? Pessoa mais reta, que conversa firme, que olha no olho. Isso é expressão corporal, olhar no olho, tá? Sabe, conversar pausadamente, com um sorriso, entender o que a pessoa te perguntou. Então, tudo isso vai fazer parte de um comportamento seu de calma. Por isso, lá atrás, eu falei para você fazer alguns exercícios, tá, de respiração para que você pudesse ficar calma durante o processo de entrevista. Outra regrinha que é bastante importante e eu queria que as pessoas mais velhas prestassem atenção nessa regrinha.
Mais velhas não, mais experientes. Eu já desclassifiquei muita gente porque chega na mesa de entrevista com muita arrogância, falando que tem 20 anos como vendedor, porque eu saco tudo. A pessoa vira de lado, cruza as pernas e conversa meio de lado comigo assim, e olhando para cima. E eu, humildemente, olho aquilo e falo, poxa, 20 anos como vendedor, primeira pergunta que ocorre em mim, se ele é bom vendedor, por que ele não cresceu? Por que não virou gerente? Por que não montou a empresa dele? Né? Eu sei que cada um tem um tipo de comportamento, tem uma aptidão e tal, mas se gabar de ser a mesma coisa 20 anos, será que é interessante? O cara tem essa experiência de 20 anos? Então, muitas vezes pode ser visto como arrogância. Então, o que eu vou pedir? Que você não dê indícios que você é um dinossauro. Hoje, nós estamos precisando, sim, de pessoas experientes, de pessoas mais velhas, mais maduras, tá? Com mais experiência, porque hoje as empresas são muito baseadas em comportamento, não são só habilidades técnicas. Porém, existe uma questão que eu quero deixar claro aqui. Por que muitas empresas não contratam pessoas mais velhas, mais experientes? Porque elas não estão abertas a mudanças. Elas falam, isso aqui é assim que funciona, é que a empresa que é errada. Cara, traga o que você pode contribuir para a empresa. Eu queria que aqui o Brasil fosse igual aos Estados Unidos, onde dá oportunidade de emprego para todas as pessoas mais velhas. Você entra dentro de um avião, todas as comissárias de bordo, né, que a gente chama de aeromoça, né, elas são pessoas de 60 anos, 65 anos. Né? Você chega nos supermercados, você chega em vários lugares, às vezes cargos, não só cargos operacionais, igual eu estou falando aqui agora, mas cargos profissionais também. As pessoas contratam pessoas com mais experiência. Mas qual é o grande ponto de corte para você não contratar? Arrogância de que tem experiência. E uma experiência ultrapassada, porque hoje está tudo mudando muito rápido. Então, se você tem muita experiência, cuidado com o jeito de conversar, querendo chegar e falar que tem toda a experiência do mundo e que tá tudo errado nos outros lugares, nas outras empresas. Tem que chegar com calma, tá? Uma outra regrinha para você ser contratado, e essa é tá? As duas regras mais importantes. Primeiro, estudar a empresa, que já falei várias vezes aqui para você, e a outra é conhecer verdadeiramente seus valores, suas virtudes, suas competências humanas. Se você é uma pessoa de paciência, se você é uma pessoa que gosta de equipe, uma pessoa autodidata, uma pessoa altruísta, uma pessoa que gosta de liderança, um detalhista, uma pessoa fiel, uma pessoa que faz acabativa, que tem acabativa, uma pessoa realizadora, uma pessoa agregadora, enfim. Todas essas palavras que eu falei são virtudes. E eu queria que você soubesse quais são as suas virtudes para que você possa exprimi-las com bastante autoridade para o entrevistador. Se você, por exemplo, trabalha em equipe de verdade, porque o entrevistador sabe pegar quem fala que trabalha em equipe e não trabalha, e a gente corta na hora quando a pessoa mente. Mas se você fala, já alerta ele, e aí ele vai começar a ver dentro do processo de entrevista que você realmente é assim, e você provavelmente vai ganhar a sua vaga de emprego pelas suas competências humanas, as suas virtudes. Ah, Goiânia, mas eu não sei, eu tenho dúvidas. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site do eGrow, tá? eGrow.com.br, e lá você vai fazer seu cadastro, como se você fosse preencher seu currículo, e lá dentro tem um teste de perfil comportamental do Maestro, da metodologia Maestro, que desenvolve competências. E você vai fazer o seu teste de perfil comportamental. E lá vai falar, né, de uma forma bem detalhista, suas forças, suas fraquezas, né, o que você tem de bom que é para você ressaltar e o que você pode melhorar, levantar. E vai de você se você vai querer levantar isso, mas pelo menos você vai ficar lúcido, você vai ter clareza para você falar para o seu entrevistador quais são suas competências. Tá? É gratuito, né? Você é de graça, gratuito. Então você pode entrar, fazer o seu cadastro, faz seu teste de perfil comportamental. Se você resolver desenvolver seus perfis comportamentais, tem lá também a ferramenta de sequência para você desenvolver os seus perfis baixos, tá bom? E eu vou desejar para você uma muito boa sorte no seu processo
de entrevista. Se você não conseguiu ainda a sua vaga de entrevista, depois de todas essas dicas dos 2 cursos, essas técnicas, essas regras dos 2 cursos de como fazer o currículo, né, de uma maneira que ele seja aceitável, que ele marque o entrevistador, como você marcar a entrevista de emprego, tá? São regras poderosíssimas, não são dicas de palpiteiro, não são dicas só dicas minhas que trabalham há 20 anos com isso, mas também de vários colegas de RH, tá? Pessoas com experiências que falam, cara, na vida real é assim que funciona. Então, se você ainda não deu certo, eu vou pedir que você volte, assista o treinamento anterior, reveja o seu currículo e veja se está tudo correto no seu currículo. Tá? Customize o seu currículo para cada empresa. Não desanime, não desanime. Tá? Você vai, sim, conseguir o seu emprego. Tá? E se você falar assim, poxa, eu quero uma área que, igual eu falei para você, você pode escolher uma empresa e ir lá, falar, eu quero trabalhar nessa empresa e você vai ser obstinado a trabalhar lá. Eu quero essa profissão, eu quero esse cargo para mim, eu quero isso. Então, você vai desenvolver suas competências técnicas e competências humanas, que são as suas virtudes. Para isso, existem outros cursos, tá? Existem técnicas igual a do Maestro para você desenvolver suas competências humanas, para que você seja aceito na sua vaga de preferência, no seu sonho. Tá bom? Então, faz parte da sua jornada a perseverança, ir até o fim. Não importe as dificuldades, não importe as pedras que tenham no meio do caminho. Né? Já dizia o nosso sábio Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E o que eu vou fazer? Daí entra os coaches, eu vou saltar a pedra. Mas eu não sei como saltar a pedra. Tá aí os 2 cursos para te ensinar a como arrumar emprego, facinho, facinho, e entre no eGrow para você entender como você pode desenvolver a sua carreira com outros cursos e ferramentas gratuitas dentro do eGrow. Combinado? Um grande abraço, te espero na próxima. Vem comigo.